Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito que o ressuscitou, desculpa, eu estou rindo, não é para você, nem de você, mas eu estou rindo de gozo que eu sinto dentro de mim, dentro da minha alma. Porque quando se trata do Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus, se trata do Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus e ressuscitará todos aqueles que creem de verdade, sinceramente, de todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua força, creem no Senhor Jesus. Estes também receberão o Espírito Santo, recebem o Espírito Santo e, consequentemente, têm a garantia da ressurreição. Isso é magnífico. Isso é muito glorioso. Isso é extremamente importante. Eu não sei se você consegue perceber, consegue entender a grandeza, a extensão, a imensidão dessa palavra, dessa promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa gloriosa. Mas, falando em crer, muitas pessoas dizem, eu creio, bispo, eu sou uma pessoa que tem crido, eu sou da igreja, eu recebi milagres, eu sabia? Eu recebi isso, eu recebi aquilo outro, eu prosperei, eu casei, eu reconstruí o meu lar, aconteceu muitas bênçãos na minha vida. Aconteceu muitas bênçãos na minha vida. Mas eu ainda não fui selado com o Espírito Santo. Eu não sei o que fazer, eu já fiz de tudo. Jejum de Daniel, fogueira santa, eu já fiz, parece que das tripas, o coração, e não consegui receber o Espírito Santo. O que é isso? O que seria isso? Por quê? Por que eu recebi tantas bênçãos e não recebi a maior de todas as bênçãos? Sabe por quê? Nós vamos aqui responder de acordo com o que está escrito, que Jesus falou. Porque o que está escrito aqui é muito bacana, muito simples, muito simples, mas muito poderoso. Dá licença. Sabe o que é bacana? Que a gente tem um gozo na alma. Eu queria tanto, mas tanto, e eu peço a Deus, eu peço que Ele me dê a direção, não só a mim, mas todos os meus colegas, todos os servos dele espalhados pelo mundo afora, todos os servos dele descem para o povo exatamente aquilo que eles têm recebido. Então, o que eu quero é que você receba, no mínimo, aquilo que Deus me deu. Esse gozo, essa alegria, paz que Ele me tem dado. Graças a Deus. Lutas a gente tem. E graças a Deus pelas lutas, pelas tribulações. Graças a Deus, porque as lutas, as tribulações não nos deixam cochilar. Porque a gente está sempre se colocando aos pés de nosso Senhor. Me ajude aí, Senhor. Dá uma força aí para a gente. Mas, no que diz respeito ao nosso íntimo, no nosso interior, na nossa consciência, há paz, muita paz. E não é pouca, não.
Deus não dá pouca paz, Ele dá muita paz. Que maravilha, né? Bem, então, como é que eu vou resolver esse problema, bispo? Eu já fui tão abençoado, inclusive eu sou obreiro, eu trabalho na obra, enfim. Mas eu ainda não recebi o Espírito Santo. Se você não receber o Espírito Santo, você não pode nem ser obreiro, não pode. Se você é obreiro ou obreiro, sem ter recebido o Espírito Santo, você vai ter mais problemas do que você teve. Você vai somar mais problemas na sua vida, porque se você não recebeu o Espírito de Deus, como que você vai enfrentar o diabo, os demônios que as pessoas trazem dentro de si na igreja? Pensa bem direitinho. Então, é preferível você encostar o seu uniforme e buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino do Espírito Santo na sua vida. Vamos responder então, por que muitas pessoas receberam bênçãos, muitas bênçãos, mas não receberam ainda a bênção das bênçãos, que é o Espírito Santo. Olha só o que Jesus ensina. Jesus disse, numa parábola, um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele respondeu e disse, eu vou, Senhor. Mas não foi. Então Jesus faz a seguinte pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Então, Jesus disse, em verdade vos digo que os publicanos, quer dizer, as pessoas mais odiadas de Israel naquela altura, mais odiados os publicanos, porque os publicanos eram os cobradores de impostos, eram os judeus que cobravam impostos dos judeus para César, o imperador. Então eles eram odiados pelos próprios irmãos, os judeus. Então, Jesus diz, em verdade vos digo que os publicanos, que vocês odeiam, e as meretrizes, as meretrizes, você sabe quem são, entram adiante de vós no reino de Deus. Os publicanos, os odiosos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Dá licença um instantinho só para me pegar aqui um negócio. Graças a Deus. Muito legal. Jesus é maravilhoso. É muito grande. Muito legal. Como eu amo falar dele. Como eu amo. Eu ficaria dia e noite falando dele. Porque falando da grandeza dele. Mas eu não quero ser insistente com ninguém, apenas quero que a pessoa entenda o que significa a vontade de Deus. Agora sim. Então, você reparou
Vou ler novamente o texto. Jesus disse, vou resumir. Jesus disse que um homem tinha 2 filhos e disse para o primeiro filho, vai para a vinha trabalhar hoje. Mas ele disse, não quero. Mas, mais tarde, ele pensou, raciocinou e se arrependeu e foi trabalhar na vinha. Já o segundo filho disse, sim, senhor, eu vou, mas não foi. Quer dizer, um foi bonzinho, um foi educado, polido, apenas concordou, eu vou, mas não foi. O outro, que foi, digamos, mal criado, disse, não vou, não quero ir. Mas depois arrependido foi. Qual fez a vontade do Pai? O primeiro. Então, esse primeiro é aquela pessoa que diz, não, eu não quero, não vou, até mal criado. Mas depois se arrepende e faz a vontade do Pai. Já o outro, educado, polido, diz, sim, senhor, eu vou. Sim, senhor, ainda diz assim, eu vou. Mas não foi. O que adianta a pessoa? O primeiro é o não religioso. O segundo é o religioso. O primeiro é aquele que age na base do que pensa, do que acha, do que deve ser. Mas a vantagem do primeiro, que disse que não queria, mas foi, é que ele obedeceu. Ele obedeceu. O importante é obedecer, sentindo ou não sentindo vontade de fazer, de obedecer, ele foi e obedeceu. Que é o que tem acontecido na Igreja Universal do Reino de Deus. Muitas pessoas que vêm, mas muita gente vem assim, caída, prostrada, vem meretrizes, vem publicanos, vem toda sorte de pessoas, com toda sorte de problemas. Mas vem. E só o fato delas chegarem na igreja, elas estão demonstrando a fé inteligente, a fé que pensa. E por isso elas recebem. Mas a outra pessoa, outro tipo de pessoa diz, sim senhor, eu vou. Por exemplo, domingo agora, nós vamos ter a festa do reencontro com Deus. Todo mundo está sendo convidado. Nós estamos divulgando para todo mundo a festa do reencontro com Deus, a festa do primeiro amor, da volta ao primeiro amor, a festa do filho pródigo, que estava perdido, cheio de lodo, lá dos porcos, mas pensou, raciocinou e tomou a decisão certa. Escolheu voltar para casa, porque dizia consigo mesmo, puxa, quantos trabalhadores de meu pai são trabalhadores de meu pai, são servos de meu pai. Eu sou filho, estou aqui misturado com os porcos, comendo bolotas. Eles são trabalhadores do meu pai e comem do melhor. Não aceito isso. Então, se arrependeu. Isso é arrependimento, não é um sentimento. Não é um sentimento, é uma decisão inteligente. E é o que você, minha amiga e meu amigo que está sofrendo, precisa saber. Você tem que saber disso. Porque, de repente, você é pessoa religiosa, tal e qual o segundo filho. Você é uma pessoa bondosa, caridosa, você é uma pessoa boa. Você diz sim, senhor, sim, senhora. Você está sempre pronta para falar sim, sim para as pessoas, mas você não obedece. Você não obedece, não adianta. O que adianta você ser religiosa
e ora, faz as suas orações, diz amém, graças a Deus, mas não obedece, porque você vai de acordo com o seu coração. Então é melhor que você diga, eu não quero ir não, eu não vou não, mas depois se arrepende e vai, do que você dizer, sim senhor bispo, eu vou estar lá, eu vou buscar o meu primeiro amor, eu vou voltar para o meu primeiro amor, mas depois prioriza mais outros convites, os convites de outras pessoas para irem ao futebol, para irem numa festa, para ir numa balada, para ir aqui, ali, acolá, para ir para o mundo. Então, minha amiga, meu amigo, eu pergunto a você, quem é que recebe a salvação? Quem é que tem recebido o Espírito Santo? Quem tem recebido o Espírito Santo são justamente as pessoas publicanas e meretrizes, porque elas se arrependeram. E o arrependimento não é um sentimento, não é uma emoção, não é um remorso. Arrependimento é decisão. Então, quando a gente fala que muitas pessoas são batizadas nas águas, mas não se arrependeram. Então, o batismo nas águas não tem validade, não tem nenhuma função, não vale nada para essas pessoas. Por quê? Porque elas não quiseram se arrepender, isto é, não quiseram deixar o pecado, não quiseram deixar o erro, não quiseram deixar tudo o que o mundo oferece de lado. Não, elas quiseram levar para dentro do batismo também as suas paixões pelo mundo. E é óbvio, é claro, que o batismo dela foi apenas um banho, que não lavou nada, nem a sujeira do seu corpo lavou. Por quê? Porque elas vão carregadas simplesmente daquele pensamento, eu faço isso, mas amanhã eu vou estar com minha amante, meu amante, eu vou estar fazendo isso, fazendo aquilo. Não tem jeito. Então, como é que uma pessoa dessa pode receber o Espírito Santo? Poxa, bispo, mas eu venho na igreja todo domingo, eu venho às quartas-feiras buscar também o Espírito Santo, eu faço corrente disso, faço corrente... E daí? E daí? O que adianta você estar fisicamente na igreja, mas espiritualmente você está lá fora? Na sua mente você continua lá fora com as suas velhas amizades, pessoas que levaram você ou têm levado você para uma vida errada, desregrada. Não tem razão de ser. Amiga e meu amigo, por favor, vamos colocar os pingos nos is. Com Deus ou é ou não é. Com Deus ou é ou não é. Com Deus é um casamento, é uma aliança. Não um casamento como os casamentos de hoje em dia, que você casa hoje, amanhã divorcia, e na semana que vem você casa novamente e divorcia na outra semana. Não, não é isso não. Quando a gente casa com Deus, a gente entrega a vida por inteira para Ele. E Ele entrega o Espírito Santo por inteiro para nós. Essa é a realidade. É tudo por tudo. É por toda a vida, por toda a eternidade. Claro, o nosso casamento aqui na Terra, a gente vive a vida toda com a pessoa amada, comprometida. E aí a gente é feliz, é satisfeito, a gente tem sossego, tem paz. Mas quando a pessoa casa apenas de boca, casa pensando apenas na lua de mel, então ela vai viver a lua de mel e depois vai viver a lua de fel, porque vai começar a sofrer duplamente pelos seus problemas e os problemas que aquela pessoa trouxe para ela.
Então, quando a gente entrega a vida para Jesus, é um casamento. Quando acontece o batismo nas águas, quando ele é válido, quando a pessoa batiza nas águas, de verdade, ela vai com tudo sepultar a sua velha natureza, o seu passado horrível, triste. Quando ela faz isso, então os céus se abrem, como aconteceu com Jesus. E o Espírito Santo vem sobre ela. Mas sabendo que a pessoa está fazendo aquele batismo, está participando do batismo meia boca, você sabe o que eu estou falando, mais ou menos, é claro que o Espírito Santo não vai vir, nunca ele vai vir enquanto a pessoa estiver assim. E o que faz a vontade de Deus é aquele que obedece a sua palavra, a sua voz. O que tem a fé inteligente é aquele que segue fielmente a palavra de Deus. Não é aquele que concorda com a palavra de Deus e não pratica. Não, é aquele que obedece. Quer dizer, a fé inteligente, a fé que envolve a razão, o intelecto, a vontade da pessoa. Não, eu quero de todo o meu coração. Eu quero, meu Senhor. Eu quero um compromisso contigo por toda a eternidade. Quando isso acontece, ela decide abandonar o seu pecado, os seus pecados, abandonar a vida errada que ela vinha vivendo e começar uma vida nova. E abandonar, arrependimento é isso. Arrependimento é decisão. Arrependimento é decisão, não é sentimento. Então, quando a pessoa se arrepende, então ela deixa as más companhias. Ela deixa aquele emprego que envolve mentira, engano, que envolve prostituição, que envolve sujeira. Ela larga tudo. Mas como é que eu vou viver? Você não está entregando a sua vida para Jesus? Ele promete: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então aí, quando você se arrepende e vai para o batismo para morrer para o mundo e viver para o Senhor Jesus, você recebe o Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, ele te guia de acordo com a vontade dele, e essa vontade dele é a melhor para você. Não fique com medo de que a vontade dele contrarie a sua, não. Não faça isso, não. Deixe-o escolher para você, porque ele sabe o que é melhor para você. E aconteceu comigo. Eu quase me casei porque eu priorizei a minha vontade. Quase eu me arrebentei. Quase que eu me arrebentei. Não que a pessoa não fosse nem de Deus, ela era de Deus, mas não dava certo, não ia dar certo. Hoje eu vejo isso. E Deus trouxe a pessoa certa para mim. Por isso que nós somos felizes, Esté e eu somos felizes. E eu estou falando para vocês, eu estou dando para vocês o que eu tenho recebido de Deus. Eu quero que isso aconteça com você, mas eu não posso obedecer a Deus por você. Eu não posso obedecer a Deus por ninguém. Eu só posso obedecer a Deus por mim. Eu só posso ir para a vinha trabalhar por mim. Eu não posso mandar ninguém ir trabalhar por mim. Entendeu? Você tampouco pode fazer isso. Se você quer uma vida nova, se verdadeiramente, se você é uma pessoa sincera, você é a pessoa sincera, não importa o que você fez, o que você tem feito de errado, não importa a sua vida estragada que você tem vivido, não importa o quão pecadora você é, não importa. Por isso que Jesus fala que os publicanos, quer dizer, os odiados daquela sociedade, os mais odiados daquela sociedade, juntamente com as meretrizes, que eram também, digamos assim, colocadas como nojo da sociedade, como sujeira, como estrume da sociedade, Jesus disse que essas pessoas
precederiam os religiosos para quem Jesus estava falando, os principais judeus religiosos, aqueles que eram ali firmes, sempre cumprindo as obrigações religiosas. Jesus disse que estes, os publicanos e as meretrizes, entram adiante de vós no reino de Deus. Então, se você é essa criatura, se você é um publicano ou uma publicana, se você é uma meretriz ou um meretriz, não importa o que você é, ou deixou de fazer, ou deixou de ser. Se você obedece, se você em princípio diz, não, não vou, mas vai, obedece, e vai para o batismo nas águas, com essa decisão de mudar tudo. Se você quer, presta atenção, vou falar uma coisa para vocês agora, que eu nunca falei. Se você quer mudar de vida, você tem que mudar os seus amigos. É isso aí. Você tem que deixar aqueles amigos que têm lhe aconselhado a fazer o que é errado. Você tem que deixar as amizades de lado. Você tem que deixar esse seu mundo social de lado, para trás, e mergulhar, e ir para o batismo com essa decisão: eu vou obedecer, eu vou me batizar, sabendo que a partir do momento que eu me batizar nas águas, em o nome do Senhor Jesus, então a minha vida, eu vou virar essa página da minha vida, vou começar uma vida nova. Novos amigos, pessoas de fé, da mesma fé. Eu vou me envolver com a pessoa, eu vou casar com a pessoa que seja de Deus também. Enfim, eu vou fazer aquilo que o Senhor manda. Eu vou obedecer, porque a obediência é uma atitude pessoal de cada um de nós. Não tem nada a ver com o sentimento do coração. É uma decisão que é tomada na cabeça. Quando você decide se casar, eu falo casar porque você entende melhor a linguagem, a linguagem do casamento. Quando a pessoa casa, ela deixa pai, deixa mãe, deixa a sua vida de solteira. Ela deixa tudo para trás, os seus amigos. Ela deixa o futebol, ela deixa tudo, seus prazeres pessoais, individuais. E ela entrega toda a sua vida para outra pessoa. E a outra pessoa também faz o mesmo para com ela. Então, um se entrega 100% para o outro e vice-versa. E isso não acontece só na lua de mel, não, minha amiga e meu amigo. Isso tem que acontecer todos os dias, 24 horas por dia, pelo resto da vida. Até que a morte venha separá-los. Mas com Jesus, a morte não existe para quem casa com Ele, quem se alia com Ele, quem faz uma aliança, um pacto com Ele. Esta gente, quando se alia com Jesus, é para sempre, por toda a eternidade. E você se entrega 100%. E, obviamente, os céus se abrem para receber o Filho de Deus, a Filha de Deus, e o Espírito Santo desce sobre ela. Foi isso que aconteceu com Jesus. E é isso que tem que acontecer com todos os que verdadeiramente querem dizer o sim para Jesus, obedecê-lo. Amém? Você entendeu? Bom, desculpa me falar assim, eu estou dando o que eu tenho, o que Deus me tem dado.
eu tenho procurado dar da melhor forma possível. E se o Espírito Santo não convencê-lo, minha amiga, meu amigo, saiba de uma coisa: eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou aqui para ensinar o que eu sei, dar o que eu tenho recebido de Deus. E a decisão é de cada um que ouve. É de cada um que ouve. Você ouviu? Então, a decisão é sua. E ninguém pode fazer mais nada. E não adianta eu ficar orando, meu Deus, salve essa pessoa, faz isso, batiza com o Espírito Santo. Se a pessoa não quer, não diz sim, amém, 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 mas no seu íntimo diz não, 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 que a oração vai resolver? Nada! Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. Não adianta você ficar, ore para mim, bispo, ora. Eu vou orar, mas o que vai acontecer se você continua vivendo no erro? Não vai acontecer nada. Então a minha oração e nada é a mesma coisa. Mas quando a pessoa, mesmo contrariando a sua vontade, ela obedece, então ela recebe. Os céus se abrem. Bem, domingo agora nós vamos ter a festa do reencontro. A festa dos céus abertos. Porque quando os céus se abrem, o Espírito Santo desce. E então as pessoas que nunca conheceram o verdadeiro amor, elas vão ter essa experiência pessoal com Deus. O dia que acontecer com você, você será a pessoa mais feliz da face da terra. Porque você já pensou? O Espírito que guiou Jesus, que ressuscitou Jesus, que gerou Jesus no ventre de Maria. Esse Espírito que guiou Jesus, ele descendo sobre você, o Espírito de Deus, aquele que disse uma vez, haja luz, e fez-se a luz. Aquele que falou, e o que ele falou aconteceu. Já pensou ele dentro de você? Aí, minha amiga, meu amigo, é como nós temos dito, como diz o ditado popular, vai arrebentar. Tem que arrebentar, porque Deus será com você. Você não vai trazer o rei na barriga, não. O rei vai estar dirigindo as suas escolhas, conduzindo os seus pensamentos. Ele vai sempre estar com você, sempre, todos os dias. Chova, faça sol. Daí você será verdadeiramente um fogo abrasador. O Espírito Santo vai fazer de você um fogo abrasador, uma labareda abrasadora. Deus abençoe e até amanhã ou domingo. Domingo, o dia da grande festa do reencontro. Graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Lasciati scendi un mele tu, un sole che scuria trairà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lo cuore mio, e non ci detti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda, e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivio frasso, scordavo loco, manichini, dove speranza, da sta terra, tu
passo, scioglieva cori come passo. C'era notte in vento, con una luna appesa, senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora, un perdi sto mondo. Da cantina, il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dentro, a voci to, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi sotto ai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, un saccio giù, si era morito, era tabù. Lassati mi scigno meletu, ogni volta, ogni giornata, a ti torno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.